na frente, Deus na frente, Deus na frente, Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos em mais uma live da juventude, mais um dia aqui. Aleluia. Muito felizes por estar aqui na presença de Deus, estar apresentando mais uma vez essa live, esta grande ferramenta que Deus tem aberto para o evangelismo, para a edificação da sua igreja. Nós somos a igreja Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nosso pastor presidente é o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira. Aleluia. Nosso superintendente da juventude, nosso líder da juventude, nosso pastor Adriano Licidônio. Nosso pastor que comanda o pilar da comunicação, nosso pastor Paulo Roberto. Amém? Nós somos da área Lomba do Pinheiro. Queremos já mandar um abraço para o nosso pastor José Ávila, nosso pastor em exercício também, nosso irmão Samuel, pastor Samuel, nosso supervisor também da região, irmão Paulo Jair. Deus abençoe. E Deus abençoe todos os irmãos que estão nos ouvindo nessa noite. Tenham um pouquinho de paciência de nos ouvir mais uma vez. Deus abençoe vocês, que a palavra de Deus possa tocar no teu coração e falar contigo nessa noite. Meus irmãos, estamos aqui com o nosso irmão Alex, nosso líder ali da Lomba do Pinheiro. Paz do Senhor, irmão Alex. Paz do Senhor, irmão Mateus, e a todos os irmãos aí que estão nos ouvindo. Glória a Deus. Acredito que é a primeira vez do senhor, né, na live da juventude? Da juventude, sim, eu já estive na dos Cavaleiros. Dos Cavaleiros. Dos Cavaleiros já estive algumas vezes. Glória a Deus. Então, já estamos em casa, né? Já sabemos como é que funciona e tudo mais. Então, você aí que já está assistindo ou vai assistir, não esqueça de compartilhar essa live para que tenha um alcance maior, um alcance para que possa alcançar o máximo de pessoas. Você jovem aí, compartilha a live, dá o like. Você sabe que o like ele é muito importante aqui no YouTube, porque o YouTube entende, né, que você dando o like, você gostou do conteúdo e ele vai compartilhar mais esse conteúdo, porque ele está vendo que várias pessoas estão gostando. Então, dá o like aí, já no início da live, dá o like, comenta aí, depois nós vamos ler os comentários, vamos ler o que os irmãos estão colocando. Da última vez eu falei isso e acabei não lendo. Hoje eu vou fazer isso no nome de Jesus. Acabei lendo correndo ali, mas alguns irmãos colocaram até umas perguntas ali, algumas frases ali também. Eu até peço perdão, eu disse que ia ler e acabei não lendo. Então, hoje nós vamos fazer um esforço para ler os comentários. Não todos, né? Mas o que possível ali nós vamos tentar ler. Amém? Então, os irmãos podem mandar que nós vamos fazer esse esforço para nós lermos os comentários que os irmãos estão falando, compartilhando a palavra de Deus. E assim nós vamos seguindo com mais uma live da juventude, na graça do Senhor Jesus Cristo. Não é fácil, realmente não é fácil fazer uma live, não é fácil, mas é Deus que dá graça para nós.
E o nosso tema hoje, meus irmãos, nós queremos entrar. Hoje nós não temos ninguém ali sentado conosco. Veio apenas eu e o irmão Alex. Apenas não, né? Viemos eu e o irmão Alex aqui apresentar E a Deus live. na frente. Deus na frente, Deus está conosco. Mas até alguns jovens estavam para vir, mas acabaram que deu alguns imprevistos e não viram. Vieram somente eu e o irmão Alex. Então nós vamos estar aqui na mesa, amém? E Deus vai direcionando as coisas. Meus irmãos, para nós começarmos, eu vou pedir para o irmão Alex ler o nosso tema. Deus nos deu um tema que você já deve ter recebido aí, esse tema na divulgação dessa live. Deus nos deu um tema e Deus tem falado muito forte conosco em cima disso. E nós vamos tratar sobre esse assunto. Deus tem falado fortemente durante a semana passada, Deus falou fortemente comigo. Nós tivemos um encontro ali com a juventude numa live na sexta-feira, via Meet. Nós falamos sobre isso para a juventude, então os irmãos da Loma do Pinheiro ali, os jovens, sabem do que nós vamos falar. Mas Deus ele tem nos inculcado com isso, tem nos inquietado com esse tema, e é isso que nós queremos compartilhar com os irmãos. O nosso tema está lá em Jeremias 29, no capítulo 29, versículo 13. Irmão Alex, o senhor pode ler, por favor? Amém. Então, Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Frase forte de Jeremias, né? Frase muito forte de Jeremias. Jeremias não, né? De Deus falando através do profeta Jeremias. E a frase é essa, né? Que vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E é sobre isso que nós queremos falar com vocês nesta noite, queremos conversar da palavra de Deus. E a primeira pergunta que nós devemos fazer seria: qual é o principal mandamento de Cristo? Qual é o principal mandamento de Cristo? Você sabe dizer? Tem lá os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. O povo judeu seguia tudo isso aí, seguiu até outros mandamentos, 613 mandamentos, para ser mais específico. Mas quando perguntam para Jesus Cristo qual é o principal mandamento, ele dá uma resposta clara, objetiva, curta, mas uma resposta que faz toda a diferença, irmão Alex. Faz toda a diferença. Ele fala algo surpreendente, algo que o povo já sabia, mas Jesus ele dá uma ênfase nisso, e ele mostra que esse é o principal dos mandamentos. Quando perguntam para Jesus, qual é o principal mandamento? E aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua mente, de toda a tua alma. Você tem que amar a Deus de todo o teu coração. E aí vem a pergunta para você, jovem, principalmente o jovem. Não, isso não se aplica somente no jovem, mas eu faço uma pergunta para você. Nós seguimos muitas coisas, seguimos muitas regras que nos edificam, que nos santificam, mas vários mandamentos, com certeza nós seguimos isso e é bíblico, glória a Deus por isso. Mas a pergunta para ti nesta noite é: o principal mandamento que Jesus, o próprio Jesus Cristo, não é eu nem o irmão Alex que estão falando, Jesus Cristo falou isso. O principal ou o mais importante que tem é amar a Deus de todo o coração. Você tem feito isso? Você tem cumprido ou o principal mandamento? Irmão Mateus, eu tenho honrado meus pais, Não, a pergunta é: você tem amado Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma? Porque se a resposta, dependendo da resposta, isso vai gerar implicações na sua vida que ou vai ser de acordo com a palavra de Deus ou vai ser totalmente contrária à palavra de Deus. Amém, irmão Alex? O senhor concorda? Glória a Deus. Amém. É isso aí. E amar a Deus de todo o coração, ele é muito mais do que a gente consegue enxergar nessas palavras, né? E quando o irmão fala, tá cumprindo outros mandamentos, está se esforçando em obedecer outros princípios designados pela palavra de Deus, estou. Mas a partir do momento que eu estou buscando amar a Deus ou amando a Deus de todo o meu coração, os outros mandamentos não se tornam pesados. Eu vi o pastor Humberto uma vez, acho que foi o pastor Humberto, ou o pastor Silvio, que falou que há quem diga: mas o pecado é bom, é agradável, né? É gostoso. É gostoso para quem não tem essa revelação de amar a Deus. Quando a gente passa a entender
que a nossa comunhão com Deus é algo tão importante, que essa nossa dedicação a estar com Deus é algo tão sério, o pecado ele é nojento, ele deixa de ser bom, ele deixa de ser agradável. Embora a gente continue tendo falhas, continue tendo erros, a gente não consegue assim se conformar com aquilo. A gente não suporta, a gente erra, a gente se arrepende. Né? Deus encontra um coração que não está feliz com o erro, mas deseja viver fora do erro. Por quê? Porque sabe que amar a Deus é o principal. Amar a Deus gera uma vida diferente, né? Nos gera algo diferente. Então, eu vejo como, não só vejo como a palavra diz, o irmão vem falando, né? Tudo inicia nisso, no amar a Deus. Amar a Deus. Ter esse coração voltado para Deus, né? Uma pergunta que pode gerar, quando nós falamos amar a Deus de todo o nosso coração, em primeiro lugar, talvez alguém pense aí, alguém que não tenha ainda a revelação, e é comum, é tranquilo, você pode pensar assim. Mas veja que a palavra de Deus ela quer te esclarecer algumas coisas. Alguém pode até pensar que essa frase nos traz uma impressão de um Deus egoísta. Como assim Deus ele quer todo o meu amor para Ele? Ou seja, Deus ele manda. Jesus disse, quem não rejeitar pai, quem não rejeitar irmãos, não pode ser meu discípulo. Nós vemos na palavra de Deus um Deus que ele manda. Ele fala para nós que o primeiro mandamento é esse, o mais importante, que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E aí é todas as coisas. Não é apenas em algumas coisas, é em todas as coisas. Ou seja, nós que somos casados, eu e o irmão Alex é casado, eu sou casado, isso tem uma implicação muito forte para nossas vidas, porque a nossa esposa, ela é a pessoa mais importante da nossa vida. A nossa esposa, quem nós escolhemos, vai ser a pessoa que nós vamos morrer ao lado dela, até que a morte separe. Você jovem que vai casar, é até a morte. Você vai escolher uma pessoa e você vai morrer do lado dela. E aí chega Deus e fala para você que você tem que amar mais a Ele do que a tua própria esposa. Já parou para pensar nisso? Deus fala que você tem que amar mais a Ele do que teu próprio filho. E aí nos traz uma imagem de um Deus que parece ser egoísta. Por que Deus pede isso de mim? Que eu tenho que amar Ele acima de todas as coisas, em primeiro lugar Ele. Parece ser uma atitude de um Deus egoísta. Mas não. O que nós temos que entender que a primeira coisa, irmão Alex, que eu vejo, Deus, se nós não amar Deus, Deus continua sendo Deus. Se você não amar Deus, Deus continua sendo o mesmo. Nada muda para Deus se você não amar a Deus. É o que Deus quer. Amém? Glória a Deus. Mas se você não fizer isso, se eu, irmão Mateus, não amo a Deus, Deus continua sendo Deus. Agora, há uma grande diferença para mim, se eu amo a Deus de todo o meu coração ou se eu não amo. Para mim, há muita diferença eu amar a Deus. Então você vai ver que quando Deus fala que nós temos que amar Ele de todo o coração, é para o nosso próprio favor. Uma medida protetiva. Uma medida protetiva, exatamente. Deus até nisso, irmão Alex, Ele pensa no nosso bem-estar. Deus sabia que se o nosso amor, se o nosso coração estiver em outra coisa, por mais que seja um relacionamento, se o nosso coração estiver entregue a outra coisa que não seja Ele, nós vamos acabar se perdendo. Com certeza. E nisso a gente sabe que Deus é amor. E por Deus ser amor, Ele nos coloca essa medida protetiva, de que amando Ele acima de todas as coisas, de todo o coração, com isso nós estamos protegidos, porque amamos aquilo que Ele nos deu. Como o povo de Israel ama a terra, né? A terra que Deus deu, que Deus prometeu, porque foi Deus que prometeu, né? Sim. Então, eu não amo algo que o mundo me deu, algo que a minha carne me deu, nada disso. Eu amo aquilo que Deus me deu. Então, se Deus, aí como disse o Jó, né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Meu coração não está pego naquilo ali. Não, a minha esposa foi Deus que me deu. E eu creio assim, e se foi Deus que me deu, Ele tem a liberdade de tirar também. No dia que Ele achar que for justo, ou me tirar eu dela, né? No dia que Deus assim considerar que seja certo. Aleluia.
E quando eu estou... Isso é algo tremendo, porque isso é uma maneira de resistir ao diabo e ele fugir de nós. No momento que eu tenho essa consciência... Pra nos atacar, né? Não tem. Ele vai dizer, vou atacar na tua família. Não tem problema, minha família está na mão de Deus. Porque o meu amor na minha família está relacionado a Deus. Então, eu com família ou sem família, eu estou alicerçado em Deus. Em Deus, exatamente. Aí nisso, quando um filho fica doente, tua fé está em Deus. Quando deu um problema lá na escola, já falamos para muitos jovens, né, adolescentes, não, meu negócio está em Deus. Aquele emprego, às vezes aquele jovem, né, está naquela fase, vou conseguir um estágio, é exatamente aquilo que eu queria, naquela empresa que eu tanto queria, né, que eu sei que vai ser um bom negócio. Daí está com toda a disposição para aquilo dar certo e de repente não dá. Não tem problema, porque eu quero um emprego que Deus vai me dar. Eu quero a oportunidade que Deus vai me dar, porque eu amo a Deus e amo também aquilo que Deus me dá. E nisso nós estamos totalmente blindados. Protegidos. Se eu não me engano, se alguém conhece a história bem, pode me corrigir, mas se eu não me engano, foi Hudson Taylor, um pregador na China, um missionário na China. Ele era britânico, ele era inglês. Foi para a China pregar a palavra e ele pediu para Deus uma esposa, orava para Deus pedir uma esposa e filhos. E Deus deu para ele lá na China, trabalhava com ele e tudo mais. E Deus tirou a esposa, depois que ele casou, Deus tirou as filhas e a esposa dele. Tirou, elas morreram. E a biografia de Hudson Taylor diz que mesmo depois disso, o sol nunca nascia sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos. Glória a Deus. Então, tu vê, é justamente isso que o irmão Alex falou. Quando o nosso amor, ele está totalmente, o nosso coração, ele está totalmente preenchido por amor a Deus, as coisas, eu gostei da frase que deixa o diabo sem armas, né, para nos atacar, porque ele não consegue nos atacar, mas ele perdeu a família. Será que ele sofreu? Com certeza ele sofreu. Só que o amor dele estava todo em Deus. É muito interessante, o pastor Humberto fala muito disso, né? Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, é Deus quem começa a transferir os demais amores, a quantidade necessária. Porque aí nós vamos falar sobre relacionamento. Os jovens querem casar aí. Você, na sua limitação humana, você vai ver, você vai casar, você vai ter tantos problemas para resolver consigo mesmo que você nem imaginava que você era assim, e vai surgir no seu relacionamento. E você vai perceber que com os teus próprios sentimentos, eles não são suficientes para amar, falando para os meninos, para amar sua esposa corretamente. A Bíblia manda o marido dar a vida pela esposa. E isso não é um sentimento, muitas vezes, a maioria das vezes, claro que tem exceções, que algum marido faz isso, mas a regra do mundo não é essa. Um marido não dá vida pela esposa. Não dá. O marido não vai fazer isso. E que nível é esse de amor que a pessoa alcança de ter a mesma, como Paulo fala, né? Como Cristo amou a igreja, assim o marido tem que amar a esposa. Que nível de amor é esse? Será que esse nível de amor ele é humano? A resposta é não. Porque a pessoa, quando ela ama a Deus de todo o coração, é Deus quem transfere agora e vai colocar uma medida de amor no casal. Então agora aquele amor que o casal sente entre eles vem de Deus, porque o casal ama a Deus. E agora Deus faz essa transferência. Porque muitas vezes não podemos amar errado, irmão Alex. Eu tenho total experiência nisso, uma triste experiência, mas que eu creio que Deus abre oportunidades para que essa experiência seja usada em favor hoje, né, de outros irmãos, porque quando eu conheci a minha esposa, nem eu nem ela éramos crentes, mas eu conhecia o Evangelho, eu tinha um conhecimento da palavra de Deus, e eu estava afastado, e ela tinha uma bisavó que era crente, e ela ia na igreja, e ela não, quer dizer, ela não era frequentante da igreja, se criaram em outros princípios de fé, e o que acontece? Ela sabia que tinha aquela vozinha que era crente. Tá, tudo bem. Aí, através de mim, ela conheceu a igreja, conheceu o Evangelho. Só que, nesse período todo, eu estava longe de Jesus. E eu amava ela desde o início. Eu me apaixonei por ela, eu amei ela, assim como ela me amou.
Só que essa manifestação de amor, ela não era um amor gerado em Deus. Então era um amor enganoso. Eu não sabia cuidar dela. Eu não dava o carinho, a atenção que realmente eu deveria de dar. Então eu pensava que a maneira que eu agia era suficiente. Hoje eu vejo que a minha maneira de manifestar o amor era um amor que não tinha profundidade, ele não era verdadeiro. Era um amor humano, que tinha limitações. Por exemplo, esse amor, ele se limitava a alguns padrões de beleza. Esse amor se limitava a alguns costumes. Hoje, por exemplo, o meu amor a ela está muito além da cor do cabelo, do peso, Aleluia. da sobrancelha, ou da roupa, ou de qualquer outra coisa assim. Porque hoje eu amo ela em Deus. E hoje eu sei, né, que é muito além disso. Né, vai muito além disso. Assim como um pai e eu passei por isso, um pai que leva o seu filho para um bar e pensa assim, não, eu estou dando o refri, eu estou dando a bolachinha, eu estou dando tudo para o meu filho e ele está aqui comigo. Num bar. Num bar. Às vezes até uma filha naquele ambiente. E aquele pai, eu sei porque eu passei por isso, pensa que está manifestando um amor. Mas não é amor. Aí no momento que você tem o amor de Deus, aí tu começa a manifestar um amor verdadeiro, um amor que protege, um amor que cuida, um amor que aproxima de Deus, que ao invés de levar para um ambiente terrível como esse, está levando para a presença de Deus. A gente vê na vigília agora da juventude, bebezinhos ali no colo das mães. A Ruth não estava, mas a Ruth vinha na barriga. Ruth é a minha bebezinha de 3 meses. Vinha na barriga nas vigílias, né? Daqui a pouco ela começa a vir também. Então a gente vê outra manifestação de amor, um amor saudável. Genuíno, Isso. Um amor. Salomão diz, né, que na multidão de conselhos, a sabedoria. Escute só, o irmão Alex, nós temos o prazer de conversar muitas vezes e ele contar algumas experiências doloridas, né, irmão Alex? Que acontecem na vida por nós nos distanciarmos de Deus. Eu passei um período muito curto da minha vida longe da presença de Deus. Foi muito curto. E quase morri, literalmente, quase morri. Deus falou para mim que eu iria morrer, me disse o dia que eu iria morrer e Deus me livrou. Então Aleluia. Eu não tive essa experiência muito prolongada no mundo e graças a Deus por isso. Mas os irmãos que já tiveram, e muitos irmãos aí vão se identificar de coisas que passaram na vida, que marcaram, e o pecado, e aí o jovem se engana muito, irmão Alex, de achar que pode fazer alguma coisa e volta e Deus vai perdoar. Amém, Deus vai te perdoar se tu fizer, fazer um monte de coisa do mundo, voltar. Deus vai te receber se tu pedir perdão, amém. Só que tem um porém, as marcas do pecado, elas vão ficar em você. E você pode ter muitos problemas, muitas consequências por causa das marcas, né, irmão Alex? Com certeza, elas vão te acompanhar. Vão te acompanhar. Hoje, por exemplo, hoje eu olho para minha família, eu vi quanto prejuízo eu tive com o meu filho. Hoje, com a Ruth, eu consigo ter alguns momentos que eu vejo que eu me dói de saber que eu não manifestei o amor no meu filho. Meu Deus. Em relação a isso. É claro que Deus me recebeu de volta, me perdoou, Deus teve misericórdia de mim, Deus teve, mas essas marcas, elas vão contigo. Hoje eu estava pensando até hoje, meu Deus, na minha vida, quanto eu perdi por estar longe de Deus. Então, você que é jovem hoje, ou você que não é jovem e que ainda não se deu conta disso também, que às vezes, né, não se deu conta ainda disso, viver longe de Deus é uma vida de prejuízo. Não amar a Deus é uma vida de prejuízo, né? Eu fico, até a gente esteve conversando outro dia, né, numa reunião com os jovens, ali uma reunião online que a gente faz às vezes com os jovens, que eu me identifico, que eu gosto muito do apóstolo Paulo, personagem bíblico, né? Por algumas coisas que ele diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Trago no corpo as marcas de Cristo. Aleluia. Aquela vida com Deus, né? Aquela vida de entrega a Deus. E que quando a gente não vive isso, o prejuízo é muito grande. Porque daí a tua família ela é atacada e tu desanima.
o teu trabalho, a tua vida financeira é atacada, tu desanima, tu te entristece, perde a vontade de ir na igreja, não tem força para orar, não, porque eu estou chateado, eu estou triste. Mas por que isso acontece? Porque não está com o coração todo em Deus. Todo em Deus, exatamente. Quando o coração está todo em Deus, tu vai poder dizer assim, ó, eu sei ter fome, eu sei estar abençoado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu suporto tudo, porque meu negócio é com Deus. Então, essa é a lição que Deus nos passa. Então, não pense Deus como um sentimento egoísta. Deus quer que eu ame Ele de todo o meu coração, acima de todas as coisas. Eu gostei da palavra, é uma medida protetiva para nós. Medida protetiva. Saiba disso, se você amar Deus de todo o teu coração, você vai estar sendo livrado de muitas coisas desnecessárias que você não precisa passar. Você não precisa passar. Só que você tem que amar Deus de todo o teu coração. E aí Deus vai começar a te orientar no caminho. Então, para não passar por todas essas coisas, isso é uma... Por isso que Deus... Como eu falei, se você não amar Deus, Ele continua sendo Deus. Mas existe uma grande diferença na tua vida se você amar Deus de todo o coração. A tua vida vai mudar por isso. Agora, se você não amar Deus de todo o teu coração, se você não praticar isso, então vai ter outras consequências na tua vida que podem ser muito prejudiciais. Só por fato de você não amar Deus de todo o teu coração. Por isso que é o principal mandamento. É o principal mandamento. E aí, nós vemos uma coisa muito interessante, falando sobre amar a Deus, de algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e nós podemos se perguntar, irmão Alex, o que nos leva a não amar a Deus? Porque hoje em dia, pare e pense, irmão, vamos refletir um pouco. A nossa geração de crentes, nós temos no país, no Brasil, muitos crentes que se dizem cristãos. E talvez nós olhamos para o cenário do nosso país e nós vemos uma grande incoerência, né? Uma grande incoerência. Por que um país tem tanto cristão assim, se diz cristão, diz que ama Jesus, mas as atitudes não condizem e o cenário também não condiz, porque a Bíblia diz que nós somos sal. Uma vez nós passamos uma live aqui sobre o sal, e o sal, ele conserva o ambiente. Então o ambiente que está podre, o sal vai conservar, não vai deixar apodrecer. O sal tem esse favor, esse conceito. Então por que numa sociedade que tem tanto cristão, o cenário está do jeito que está? Por que será que acontece isso? Será porque nós não estamos falando apenas da boca para fora? Nós estamos apenas falando que amamos a Deus? E aí eu lembro de um homem, eu também, quem souber o nome, eu não lembro do nome exatamente, se eu não me engano, não foi Bom, eu vou lembrar, se eu não me engano foi o líder da igreja metodista, quem fundou a igreja metodista, daqui a pouco eu lembro do nome dele. E ele orava a Deus, Deus, me dê 100 homens que te amam de todo o coração, que eu vou revolucionar o mundo inteiro. Ele revolucionou a Inglaterra, e ele orava assim, Deus, me dê 100 homens apenas que te amem de todo o coração e eu revoluciono o mundo inteiro. Então veja que um homem que amava a Deus de todo o coração produziu um estrago, no bom sentido, um estrago no mundo espiritual para o inimigo, produziu algo tão surpreendente, uma reforma na igreja, no país inteiro, uma pessoa. Será que se nós, se dizemos cristãos e tudo mais, amamos a Deus, será que não está faltando algo para nós? Nós estamos dizendo que amamos a Deus de todo o coração, mas nada acontece na nossa volta. E nós vemos que quando um homem ama a Deus de todo o coração, as coisas começam a mudar na sua volta. Nós pegamos Davi, nós pegamos Abraão, nós pegamos os heróis da fé que amaram Deus de todo o coração. O cenário na sua volta é modificado. Não é uma coisa monótona. Alguma coisa acontece, porque ali está uma pessoa que ama a Deus de todo o coração. Então reflita nisso. Você lá no colégio, você lá no serviço. Será que você está... a Bíblia diz que com a boca nós confessamos, mas com o coração nós cremos. E muitas vezes nós só confessamos as coisas da boca para fora, mas o nosso coração não crê naquilo. Nós dizemos, não, eu amo a Deus. Nós cantamos isso, não, eu amo a Deus de todo o meu coração. Foi até por isso que eu cantei o primeiro hino ali, e eu fiquei pensando nisso no carro antes de chegar aqui. Deus, será que eu te amo mesmo de todo o meu coração? Deus, eu quero te amar. E aí eu cantei, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim,
E aí você vai começando a olhar para dentro de si e você vai ver tantas coisas que precisam melhorar, tantas coisas que você precisa deixar, que você está colocando no lugar de Deus como um ídolo, como um ídolo. E o ídolo é isso, ídolo é tudo que tira o lugar de Deus. E o ídolo pode ser qualquer coisa, pode ser a esposa, pode ser o celular, pode ser qualquer coisa, pode tomar o lugar de Deus na tua vida. No momento que você não ora, não lê a Bíblia para ficar fazendo outra coisa, você já tem um ídolo ali, está tomando o lugar de Deus. Algo que é de Deus, que Deus exigiu de nós, que nós amássemos Ele de todo o coração, então você está trocando por outra coisa, por um relacionamento, por uma amizade. E aí muitas vezes nós temos ainda a frase que nós não temos tempo, irmão Alex. Nós não temos tempo de... eu não estou com tempo de orar, assim, ó, tá complicado. Mas para conversar com uma pessoa 2 horas, nós podemos. Então, quais são as nossas prioridades? E agora, de novo, eu vou dar um exemplo de casado. E vocês vão entender. Não é só casado, mas é para ficar bem claro. Imagine só você com a sua esposa num domingo ensolarado. Sabe aquele domingo que é bom, assim, de ir para uma pracinha, tomar um chimarrão, comer uma bergamota? Sabe aquele domingo bem gostoso de sair? E você sai com a esposa e aí aquele dia você tem um dia extremamente agradável. Conversa com a sua esposa, conversa sobre vários assuntos, passa o dia inteiro conversando, uma alegria total, uma coisa muito agradável. E aí, domingo de noite você pensa assim consigo: bom, o dia hoje foi extremamente agradável. Conversei muito com a minha esposa, me relacionei com ela, conversei, nós passamos um dia feliz. Então amanhã, segunda-feira e até o restante da semana, já que eu conversei um monte com a minha esposa, eu não preciso mais conversar com ela. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não preciso, eu já conversei um monte com ela. Faz algum sentido isso pra você? E aí o casado vai perceber que não faz o menor sentido. E qualquer um. Isso pode se aplicar em outro relacionamento, com seu pai, com sua mãe, com seu amigo. Não é só porque você teve um maravilhoso dia que agora, durante toda a semana, você vai parar de falar com a pessoa. Não, mas eu falei já com ela no domingo, foi um maravilhoso dia, e aí durante toda a semana você não fala com ela. Parece absurdo isso? Mas é isso que nós fazemos com Deus. É isso, irmão Alex. Nós vemos um culto de domingo maravilhoso, sentimos a presença de Deus, uma alegria, um gozo no espírito, falamos em língua estranha, somos renovados. Mas segunda-feira de manhã, nós não temos mais interesse nenhum em Deus. Nós não lemos a Bíblia, nós não conseguimos orar. E aí, terça se repete. Não, mas eu recebi algo... Nós vivemos de reservas. Eu recebi algo tremendo no domingo, então hoje não preciso. Terça também não preciso. Vou esperar domingo que vem. Domingo que vem eu vou sentir de novo a presença de Deus. E aí você passa a semana inteira sem falar com Deus. Talvez muitos de vocês estejam se identificando com isso. E eu parei e refleti, muitas vezes, esse é o nosso erro, nossa correria do dia a dia. Nós às vezes não falamos com o nosso pai, irmão Alex. Nós deixamos de falar com a pessoa mais importante da nossa vida, o nosso pai, o nosso Deus. O senhor concorda, irmão Alex? Glória a Deus. É interessante isso, né? Esse exemplo que o irmão deu. Eu estava aqui pensando que também semelhante a gente poderia citar, se alimentou domingo, aquele almoço de domingo, que é um almoço às vezes especial, aquela comida diferente, e às vezes a gente come um pouquinho a mais do que deveria, né? E daí comeu bastante, está saciado, aquela comida tão boa. Boa. Aí às vezes até de tarde nem tá com vontade de tomar café, porque comeu um pouquinho a mais no almoço, mas no outro dia vai comer de novo, né? Eu penso que a presença de Deus e a palavra de Deus, sem dúvida, é alimento. Ela nos alimenta. A presença de Deus, ela nos alimenta. Só que esse alimento, ele precisa ser constante. Porque se eu comer uma comida muito boa no domingo, na segunda-feira eu não comer, claro, a gente considera o jejum também, mas fora a possibilidade de um jejum. Se eu não comer na segunda, não comer na terça, não comer na quarta, eu vou começar a ficar fraco. E daqui a pouco eu fico até doente. Por quê? Porque faltou alimentação, faltou vitamina. E assim é a presença de Deus. Eu comi bem no domingo, me alimentei bem lá no culto. Aquela campanha, sei lá, aquela atividade que teve no final de semana. Na segunda-feira, se eu não continuar me alimentando, eu vou começar a enfraquecer. E talvez eu não vou conseguir chegar até o outro domingo, porque eu fiquei muito fraco. E daí nisso, a gente vê o quê? A Bíblia diz, né?
aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, o tempo é uma questão de prioridade. Como o irmão falou, é prioridade. Então, eu passei o final de semana bem. Agora, na segunda-feira, eu não tenho tempo para algo que é bom? Eu não tenho tempo para algo que é prioridade? Ou não é prioridade? Ou não é prioridade. Exatamente. E se não é prioridade, é porque o meu coração não está lá. Exatamente. Lá não está o meu tesouro. Então, não é prioridade. Eu posso ficar sem. Tranquilo. Eu fico sem orar, tranquilo. É só hoje. Amanhã eu oro. Só que amanhã eu estou mais fraco. E depois de amanhã mais fraco. E cada vez isso se torna menos importante, se torna menos prioridade na minha vida. Exatamente. E cada vez vai ser mais difícil. Então, uma vez até eu tive, abrindo um parênteses rápido, uma vez eu fui orar e eu comecei a orar e eu não conseguia orar. E eu falei com Deus, Deus, eu não tenho vontade de orar, eu estou sem vontade de orar. E Deus falou para mim, é nesse momento que tu tem que orar. É nesse momento, tu está sem vontade, então ora. Está sem vontade e agora tu ora. Porque é pelo esforço. O céu é conquistado pelo esforço. Eu preciso me esforçar em fazer aquilo ali. E daí eu fiquei alguns minutos ali me esforçando. Daqui a pouquinho Deus falou comigo. Eu senti paz na oração e consegui orar. E Deus, até passei do tempo que eu planejava de ficar orando. Passei daquele período porque ficou gostoso orar. Aleluia. Então, é isso. Se isso não está sendo uma prioridade na minha vida, quer dizer que meu coração não está lá. Então, é momento de eu me preocupar. Opa, não está sendo uma prioridade. Não está sendo prioridade. Está tendo algum problema. O senhor falou da alimentação aqui, eu fiz um cálculo rápido. Uma vez eu vi esse exemplo, eu achei muito interessante nisso. E eu fiz um cálculo rápido aqui. Vamos pegar aqui, eu tenho 24 anos de idade. Pegar 24 vezes 360 dias, vamos arredondar. Dá 8.640 dias. Vamos supor que nós comemos 1 quilo de comida por dia. Será que dá isso, 1 quilo? Não sei. 1 quilo de comida por dia. Daria 8 toneladas de comida que eu comi desde quando eu nasci, vamos pegar isso, até os meus 24 anos. É muita comida que eu comi. Só que se eu parar de comer hoje, pensando, não, eu já comi comida, muita comida, e aí eu paro de comer hoje, o que acontece comigo? Eu morro. Então, uma coisa que nós temos que tirar da nossa cabeça, isso eu li num livro que eu li essa semana passada, e isso fala muito comigo, uma coisa que nós temos que tirar, e eu já fui muito assim, nos retiros gerais, eu pensava, muitas vezes eu ia para o retiro geral, e talvez muitos jovens façam isso, eu ia para o retiro geral e recebia algo tremendo de Deus, poderoso de Deus, como é bom o retiro geral. Nosso retiro geral está se aproximando aí, você, se não fez sua inscrição, faça sua inscrição, no nome de Jesus. Mas como é bom o retiro geral, você recebe poder de Deus lá, recebe profecia, você é renovado. E aí, na minha mente, por não entender esse princípio bíblico, na minha mente me parece que eu crio uma certa reserva, irmão Alex. Que eu recebi algo tão grande lá, que aparentemente eu tenho uma reserva para passar alguns meses sem buscar a Deus pelo que eu recebi lá. Alguns meses sem comer, porque eu já comi lá. E aí tem 2 textos que eu quero citar para os irmãos que relatam muito bem isso. O primeiro é sobre o maná. Se você ler lá em Êxodo, o maná era recolhido diariamente. Se recolhesse mais, apodrecia. Apodrecia. Tinha que ser recolhido diariamente, a não ser na sexta-feira que eles recolhiam no sábado, mas esse era para o povo judeu. Mas era recolhido diariamente. O que Deus queria mostrar? Que o sustento deles era diário, era todos os dias de manhã eles tinham que ir lá e pegar a porção necessária do maná. E aí o Novo Testamento vai nos dar um novo contexto disso, quando Jesus fala lá em João sobre o maná, ele fala que ele agora é o pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta, e Cristo é a palavra, então o que nos alimenta hoje é a palavra de Deus. O maná representa muito isso, que diariamente o povo judeu tinha que comer, e assim nós. E aqui está uma grande ferramenta de Deus, uma grande oportunidade que nós temos para amar mais a Deus é na palavra de Deus. E muitas vezes nós não lemos. Agora nós estamos lendo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, não é para se gloriar, irmão. Nós estamos lendo ali os evangelhos, nós acabamos de ler os evangelhos com a juventude e começamos a ler Atos dos Apóstolos,
com o conjunto com as cartas, forma cronológica e tudo mais. E nós vemos o testemunho dos jovens, irmão Alex, eles falando o quanto eles têm sido, e é diária, a porção é diária, o quanto eles têm sido edificados pela palavra de Deus. Como você quer amar alguém que você não conhece? Como que se ama alguém que não se conhece? Não existe isso. Para você dizer que ama Jesus, você tem que saber o que Jesus falou. Você tem que saber o que Jesus fez. Você tem que saber o que Jesus disse para não fazer. Você tem que saber tudo sobre ele. E quanto mais saber, mais você vai amá-lo, mais conhecer. É por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque quanto mais nós conhecemos esse Jesus, irmão, é uma fonte inesgotável. Cristo é uma fonte inesgotável. A Bíblia diz que nele estão escondidos os tesouros. Aleluia, é em Cristo. Glória a Deus. E é na palavra, Cristo é a palavra. E aí quando você se debruça na palavra e começa a ler, e começa a meditar, e começa a estudar, você vai vendo o quão grande é esse Deus, e você vai amando ele mais e mais. E você vai começando a amar ele mais e mais, e mais e mais. Mas como você, e aí vai uma exortação para você e para nós, como você quer amar Deus de todo o coração, e ainda você diz: eu amo a Deus de todo o coração, mas você não lê um capítulo da Bíblia por dia. Um capítulo. Como isso? Prioridades, né, irmão Alex? Prioridades. E João 15 diz que pela palavra sois limpos. Nós somos limpos pela palavra. E é interessante que duas coisas, né? Primeiro é que se eu amo alguém, eu quero estar com esse alguém. Quero estar com ele. Eu quero estar perto, eu quero estar junto, eu quero saber como é que foi o teu dia, eu quero, né? Um casal, quem é casado, quem está namorando, eu quero saber como foi o teu dia, eu quero saber o que tu fez, eu quero contar o meu dia para ti. O irmão, quando chega em casa, quer contar o seu dia para sua esposa, né? Quer saber o que ela fez, como é que foi e tal. Assim é com Jesus. Se eu amo Jesus, eu quero saber os mistérios de Deus. Aleluia. Eu quero mergulhar na palavra de Deus. Glória a Deus. E eu quero contar para Jesus como foi o meu dia, como foi o que aconteceu comigo, né? E outra coisa assim que se a palavra ela nos limpa, ela nos alimenta, como a gente está falando aqui. Se ela nos alimenta, então, ela é um alimento. Mas imagina agora, se todos os dias eu ir lá e comer um biscoitinho só. Só comer aperitivo. um pãozinho, só um beliscar. Então eu leio um versículo por dia. Tá bom? Vou ler eu leio um versículo por dia, irmão Mateus. Tá bom. Qual versículo tu lê? Não, abro a Bíblia e leio um versículo. Só o versículo que o aplicativo da Bíblia mostra lá o aplicativo na manda todo lê ainda dia. Na notificação do celular. Misericórdia. Tem aqueles manazinhos. Os manazinhos, não invalidando, é legal o manazinho aquele, mas eu não posso me alimentar de amostra grátis, de pouquinho. Eu preciso me sentar e comer aquele feijão com arroz, né? Que vai me alimentar. Reforçada. Né? Que vai me trazer saúde, vai me trazer vida. Né? E quando a gente está se alimentando aos pouquinhos, assim, de pouquinho, de porçõezinhas, a gente acaba ficando doente, acaba enfraquecendo. Então, pela palavra. Até a gente estava falando, né? Conhecimento da palavra, ela nos mantém de pé. Não, uma estrutura, vezes. Né? Tem muitas vezes que, se não tiver, muitas vezes não, na nossa vida, se não tiver a palavra, a gente não suporta, não consegue aguentar. E é por isso que Paulo diz que tem muita gente que está doente por isso. Paulo até fala lá Paulo não, né? O escritor dos Hebreus fala sobre isso, sobre o quanto que ele queria dar um alimento mais sólido. Muitas vezes as pessoas não têm costume de comer a palavra, de saborear a palavra, de comer uma refeição completa. Às vezes ficam só de petisquinho, né? Com bom sentido da palavra, mas escutam a palavra, se alimentam da palavra só no culto, 3 vezes por semana. Não é assim. Não é assim, é diariamente, é todos os dias. Tem um outro texto que eu quero ler aqui para os irmãos. Esse texto também me chamou muita atenção quando eu li. Eu li ele eu conheci o texto, mas eu li de novo num livro, e me chamou muita atenção que está em Jeremias também. Deixa eu só lembrar qual é o texto aqui. É Jeremias 2. Jeremias 2,
no versículo 13, a palavra de Deus diz assim, ó. O meu povo, escute só, o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. Eu escutei isso e talvez esse texto seja um pouco complicado, mas o que Deus está querendo falar nisso? O que Deus está querendo dizer para o povo? Naquela época era de costume das pessoas irem buscar água em poço que era muitas vezes distante da casa, né, irmão? Sim. Ia lá adiante buscar poço. Você vê lá em Jesus, quando ele se encontra com aquela mulher samaritana, ela estava distante lá, indo lá buscar água no poço de Jacó lá e tudo mais. Então as pessoas tinham que se locomover para pegar a água, que é algo tão necessário, pegar essa água. E aí qual foi a ideia? Criar cisternas. Cisternas é nada mais do que a tua caixa d'água hoje em dia, onde você armazena água e ali você não tem o esforço de toda hora que precisar e ter que buscar água. Não, você deixa a água no reservatório. Só que o que Deus diz aqui para o povo? Qual é a simbologia que Deus está falando para o povo? Olha, o povo, em vez de todo dia ir buscar água boa, água viva, criaram cisternas rotas, furadas, e ainda com água ruim, porque a água era da chuva, ficava lá parada, a água era ruim. Não era uma água viva que fluía direto da fonte. Então, isso é um perigo de nós acharmos, é o que eu falei sobre o alimento também, que nós estamos falando sobre o alimento, achar que nós temos uma reserva das coisas de Deus, e eu já li a Bíblia suficiente, não preciso ler, recebi algo no domingo, não preciso durante a semana, não. A Bíblia diz, olha, e Deus fala que é uma maldade isso. Isso é um pecado. É um pecado. De nós acharmos que temos reservas. Não, existe um certo tipo de reserva, esse é um outro assunto, pode ser tratado em outro momento, mas o que nós estamos falando aqui é sobre comunhão diária. Não existe uma reserva que você adquire na vigília. Agora tivemos uma vigília abençoada, tremendo. Foi bênção de Deus. E aí você passa agora o domingo, a segunda, terça, quarta-feira, sem sentir nada de Deus, sem buscar nada da palavra. É como se você criasse uma cisterna para você. Você acha que pegou a água ali, colocou a água ali e pronto, eu posso me aproveitar daquela água. Não, Deus tem água viva diariamente para você. Todo dia Deus quer falar contigo. Todo dia, irmãos. É todo dia numa porção bíblica quando você lê. Quantas vezes, né? Você abre todo dia, na verdade. Você abre a Bíblia e num versículo, lendo ali um capítulo da Bíblia, Deus fala contigo. Deus toca em você num versículo. Isso é água viva, fluindo. Mas eu já li esse versículo, como é que pode? É água viva. É água viva. É água viva. A palavra é viva. É viva. Ela é Cristo, a palavra é Cristo. Aleluia. Então, é interessante isso. E até eu convido os irmãos que estão nos ouvindo a fazer uma reflexão se você tem amado a Deus da maneira que Deus quer que você ame. Eu me pergunto isso, né? Eu creio que o irmão Mateus se pergunta isso, né? A Bíblia fala, examine-se a si mesmo, né? E às vezes é o momento da gente levantar, acender aquela luz, né, de alerta. Mas eu estou sentindo prazer, eu começo a ler a palavra de Deus, eu me sinto me alimentando, eu tenho desejo de entender o que está acontecendo. Né? E quando a gente se alimenta, a gente toma essa água, a gente se alimenta de Deus, a gente tem o desejo, eu digo lá em casa que é como comer chocolate. A gente come um pedaço, dá vontade de comer mais. Eu Aleluia. Gosto muito de chocolate, né? Então, tem vontade de mais e mais e mais. E essa luz que tem que se acender, esse alerta que tem que ter, opa, se eu não estou tendo esse desejo, se eu não estou tendo esse sentimento, o que está acontecendo? Quer dizer que o meu coração não está em Cristo. Não está em Cristo. Eu estou abandonando isso. Eu estou abandonando aquilo que eu recebi de Deus. Você teve o novo nascimento, você recebeu algo de Deus. E daí daqui a pouco começa a esfriar aquilo ali. O teu coração está se afastando de Deus. E Deus ele quer continuar em nós.
E isso a gente vê muito claro que quando aquela mulher samaritana ela bebe daquela água, e a gente citou isso antes, do interior dela começa a fluir rios de água viva, porque ela sai contando o que ela tinha encontrado. Exatamente. E daí aquele povo, opa, tu encontrou? Então vamos ver quem é, eu também quero beber dessa água. E eles vão também beber dessa água. Então, no momento que a gente está se alimentando, começa do nosso interior fluir rios de água viva. E lá no início o irmão Mateus falou, como é que tu está sendo? Tu está sendo sal? Está sendo aquela luz no meio por onde você anda? Isso é um forte sinal de que você está se alimentando, de que do seu interior estão fluindo rios de água viva. E essa água brota de onde? Do trono de Deus. Do trono né? de Deus. Vem de Deus. Apocalipse fala isso, né? Apocalipse, Ezequiel, Zacarias, acho que também fala. Né? Ezequiel diz, eu vi né, que saía aquela água, saía de dentro do templo, né? Então, é essa água que a gente precisa estar se alimentando dela, que é a palavra, a gente chama de alimento, né? E daí começa a aparecer, começam a ver. Aí você fala com alguém percebe Deus na tua palavra, percebe que Deus está ali, né? Tu começa a alimentar outras pessoas. Aleluia. Mas aí a gente pensa, né, irmão Mateus, mesmo uma vertente d'água, ela precisa ser abastecida, ela vai saindo, ela vai vindo água e enchendo aquele ambiente onde aquela lagoa, né? Ela vai enchendo ali, mas ela está sempre saindo da vertente. No momento que parou de ser fornecida aquela água, no momento que fechou a torneira, acabou. E como é que vai fluir de nós essa água? Se a gente não tiver, se a gente fechar a torneira, acabou daí, acaba. Então, por isso a gente precisa ter essa preocupação, irmãos. Se não está tendo esse desejo por Deus, se não está mais fluindo essa água, se preocupe. Se preocupe porque pode ser que teu coração esteja se afastando de Deus. E isso é terrível. Nós temos que amar a Deus. O que Deus tem me tocado, meus irmãos, e tem me constrangido nisso, e eu quero expor isso para vocês também, o desejo de Deus. Então, se é um mandamento de Deus nós amar a Ele de todo o coração, o não fazer isso é pecado. É pecado. Não amar Deus de todo o coração é pecado. E o que Deus tem para os cristãos, para os crentes, é algo profundo com Ele, é uma intimidade profunda, algo extraordinário. E eu penso assim, moleque, será que eu não vou passar, eu não quero, na verdade eu não quero passar a minha vida inteira na igreja, daquele mesmo, as mesmas coisas acontecendo, moleque. E eu não estou dizendo que eu quero, no sentido de ver loucura, não que eu não quero ver isso, mas ver milagres, eu quero ver isso, mas eu estou falando em relação com a minha própria vida com Deus, que é o que realmente faz a diferença. Os milagres são importantes, mas o que mais faz a diferença é a tua vida íntima com Deus, isso faz a diferença. Não adianta de nada a pessoa operar milagres lá, mas não tem vida com Deus. Isso não adianta. Tem que ter vida com Deus, intimidade com Deus. E o que Deus tem para nós, para a juventude, é algo tão intenso com Ele. É algo tão intenso na presença de Deus. E eu quero viver isso, moleque. Eu quero viver essa intensidade do amor de Deus, de amar Deus de todo o meu coração. De amar Deus assim, de todas as minhas forças, de toda a minha alma. A Bíblia vai citar um texto lá em Apocalipse, de pessoas que morreram por amor a Cristo. E a Bíblia diz lá, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram, aleluia, não amaram as suas vidas até a morte. Então, o que tem acontecido, irmãos, que eu vejo? Isso é comigo, essa palavra vem me exortar. Nós estamos amando muito a nossa vida, irmão Alex. É verdade. Nós estamos dando muito valor às nossas coisas, o nosso conforto, isso tem muito valor para nós. Nós estamos amando muito a nossa vida. E quando nós amamos a nossa vida, isso tira o lugar de Deus. Tira o lugar de Deus. Essas pessoas aqui em Apocalipse, a palavra de Deus diz que eles amaram tanto a Cristo, que é por isso que eles morreram. E aí você se pergunta, imagina se vem uma tribulação aí no Brasil, vamos supor disso.
Não queremos assustar, não é isso, mas tem possibilidades, pode acontecer mais para frente, não sei. As coisas estão se afunilando cada vez mais. Vamos dizer que surja uma tribulação no país. E nós vamos ler a Bíblia, homens que morreram. Estevão morreu apedrejado, falando para Deus perdoar aquelas pessoas. Irmãos, que evangelho é esse que Estevão viveu? As pessoas apedrejando ele e ele falando, Deus, não coloca esse pecado sobre eles. O que é isso que aquele homem viveu? O que a igreja primitiva viveu, meus irmãos? E quando nós estamos lendo Atos, quando você lê Atos, é absurdo o que você lê ali, é um absurdo. Você vê os discípulos apanhando, sendo chicoteados, e a palavra de Deus diz que eles se alegravam por isso, por eles ter a oportunidade de sofrer por Cristo. Parece ser algo tão distante de nós, muitas vezes, tão distante de nós. E aí eu te pergunto, imagina se vem uma tribulação sobre o Brasil agora. O que faz a diferença? Como que alguém morre por algo? Martin Luther King que disse, né, se alguém não está disposto a morrer por algo, ele também não está disposto a viver por esse algo. Preste atenção, se você não está disposto a morrer por Cristo, você também não está disposto a viver por Ele. Entende a gravidade disso? Então quando nós amamos, é só quando nós amamos Cristo de todo o coração, é que diante da morte, ninguém quer morrer, diante da morte, nós falar que o amor por Cristo é maior que a nossa vida. Isso é amar Deus de todo o coração. Diante da pobreza, pode me tirar tudo. É isso que Paulo quis falar para nós. Eu sei ser contente com abundância, mas também sei ser na pobreza também. Para Paulo, o que mais importava era o amor. Olha, eu deixo tudo para trás para o conhecimento de Cristo. Eu deixo tudo como refúgio para que eu possa conhecer mais de Cristo. Paulo tinha isso. E eu fico me perguntando, Alex, o que eu estou perdendo? E entenda isso, jovem, quando você não ama a Deus de todo o teu coração, quando você não ama a Deus de verdade, com toda a tua força, você está perdendo o que é o evangelho de fato. O evangelho não foi dado por Cristo, agora é o evangelho, a igreja de Cristo, para crentes viverem amando Jesus com a metade do coração. Não foi 90% do coração, eu amo 90%, não, é de todo o coração. De todo o coração. 1 João, né? Fala, né? Não dá para amar o mundo e Deus. Exatamente. Não tem como. Meu Deus. Não tem como ter amizade com os dois. E a gente vê assim, o evangelho ele é muito mais do que participar de culto. É muito mais do que participar das atividades da igreja. É ter intimidade com Deus, Aleluia. É ter uma comunhão com Deus. O irmão Mateus citou aí sobre os irmãos da igreja primitiva em Atos. Eles foram perseguidos, eles vão lá e oram a Deus para eles terem coragem para continuar. Que coisa tremenda. E quando a gente passa a olhar isso e não tiver o desejo, eu quero fazer parte disso. Eu desejo fazer parte disso, né? E até porque a Bíblia diz, bem-aventurados que forem perseguidos, né, por causa do nome de Jesus. Aleluia. E quando a gente fala igreja primitiva, talvez você que está me ouvindo, está nos ouvindo, pense, mas foi aquele tempo. Muitos deles conheceram Jesus. Irmãos, agora há pouco tempo. Hoje existem pessoas sendo perseguidas. Hoje existem pessoas sofrendo muito. Morte, apanhando, torturadas. Tem o livro, como é que é? O Homem do Céu? O Homem do Céu? O Homem do Céu. Irmão Yun. É o Yun? Agora me fugiu. Yun. Acho que é irmão Yun. Irmão Yun, o que ele sofreu, mas ele tinha uma convicção. E a esposa que Deus deu para ele sofreu também, ele sabia disso. E ele se mantinha firme num projeto de Deus, que ele sabia que Deus tinha na vida dele. Né? E depois os filhos que Deus deu para ele sabia das necessidades que os filhos passavam, mas ele amava os filhos em Deus, ele sabia que Aleluia. Deus estava naquele negócio. E quando eu olho para esse irmão, lá naquela situação que vivia, no meio de uma perseguição contra o Evangelho, não teve as oportunidades que nós temos de adorar a Deus e de ter essa comunhão com Deus, e mesmo assim ele se esforçou ao máximo para não receber em vão essa graça. O irmão Samuel pregou hoje sobre isso, falou sobre isso. Não receber a graça em vão.
O apóstolo Paulo fala, né, em Coríntios Coríntios 6, né? 2 Coríntios 6, se não me falha a memória. Ele fala, não recebi essa graça em vão. Eu não recebi em vão. E por isso eu sou apóstolo. Mas por mim mesmo eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Eu não sou merecedor de ser chamado. Então eu não sou merecedor de estar aqui. Mas porque eu não recebi a graça em vão. Essa mesma graça me proporcionou estar aqui. Essa mesma graça me resgatou do lamaçal de pecado. Essa mesma graça me deu a oportunidade de chamar Deus de Pai, de ter a certeza que Deus é o meu Pai. A irmã Vitória trouxe algo tremendo aquele sábado. Sobre Deus é o teu Pai, Ele é Pai. Deus ele não é só o Senhor, Ele é o Pai. E o Pai, Ele é alguém que Ele quer o teu bem, ele tem carinho por ti, Ele tem amor por ti, Ele quer estar perto de ti. E Ele quer o teu amor também. Ele quer se sentir amado por ti. Meu Deus. O irmão Alex falou sobre isso aí. Pesquise jovem, principalmente o jovem, pesquise mais sobre os irmãos hoje em dia. Irmãos em países muçulmanos que estão sofrendo, irmãos em países comunistas que estão sofrendo. Eu escutei uma história esses dias, linda demais, na Coreia do Norte, dos refugiados da Coreia do Norte, que eles eram perseguidos por ser cristão. E aí uma família com 2 filhos fugindo e um soldado encontra eles e diz para eles negarem o nome de Jesus, senão eles iriam morrer. E aí as crianças apavoradas começam a falar para a mãe e para o pai para eles negarem. Mãe, nega para nós não morrer. E a mãe manda os 2 ficar em silêncio e começar a orar. E fala assim, comecem a orar porque daqui a pouco nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Glória a Deus. Olha a convicção de fé, irmão, que uma pessoa frente a uma arma apontada para os filhos dela, para os filhos dela. Muitas vezes os pais amam tanto os filhos, né, que fazem tudo para os filhos, mas o amor dela por Cristo era maior ainda. E ela tinha essa convicção que se eles morressem ali, eles estariam na glória segundos, milésimos de segundos depois. Quando a vida dele fosse tirada, eles já estariam na glória com Cristo. Então, esse amor com Cristo, irmãos, tem que ser diariamente, tem que ser algo real mesmo, não algo fingido, não da boca para fora, assim como os fariseus falavam, né? Jesus conta uma parábola, ele conta uma parábola de uma vinha, que o pai, ele fala para um seu filho, olha filho, vamos lá trabalhar hoje na vinha, e o filho fala, vamos, externou algo, vamos pai, vou lá trabalhar com o senhor, e ele não vai. Ele não vai. E aí, ele fala para o outro filho, vamos trabalhar? Não, pai, eu não quero ir. Só que ele vai. Ele vai. E aí Jesus fala para os fariseus, ele fala isso. Depois que ele fala essa frase, essa parábola, ele fala, na verdade, no reino dos céus, as prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão. Porque eles é quem dizem que não vão, a primeiro momento eles estão lá afastados, mas quando realmente eles sentem aquele desejo, eles vão para perto de Jesus, aceitam o chamado e vivem aquilo. Então talvez nós estamos vivendo, irmão Alex, só de dizer sim para Deus, mas só com a boca. Nós só falamos, não, vamos, eu amo a Deus. Não, eu amo a Deus. Canta, eu amo a Deus. Mas é só com a palavra, só com a boca. E as atitudes não dizem isso. Você diz sim, Deus te chama. Você diz sim, Deus, eu vou ir. Mas com a tua atitude você não demonstra isso. Será que você não está fazendo isso? Falando sim para Deus, mas não indo trabalhar na vinha, não fazendo nada para Deus, só com as palavras dizendo. E Deus quer a nossa palavra, com a boca confessa, mas Deus quer também o coração, dizendo que crê. As atitudes. As atitudes. Atitude regendo. Meus irmãos, agora é 11h19, nós vamos fazer um breve intervalo aqui, depois nós vamos cantar mais um hino, e aí nós vamos ler o chat, o que os irmãos estão falando. Eu não sei quantas pessoas estão acompanhando ali, mas nós vamos ler, vamos procurar ler alguns comentários ali e comentar em cima dos comentários, vamos ver o que os irmãos vão falar. Então, logo após esse breve break aí, né, nós vamos voltar e cantar um hino e aí conversar mais sobre a palavra de Deus. Deus na frente, Deus na frente,
Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. 23h19. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso... Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Aleluia. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que o cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esse hino ele é uma oração, né? Vim pensando nesse hino no carro e pensei, Deus, me ajuda a te amar assim, Senhor. Aleluia. Me ajuda a te amar de todo o meu coração. Eu quero te amar de todo o meu coração. Amém, meus irmãos? Vamos ler alguns comentários aqui. Nós estamos aqui no chat, tem bastante irmãos aqui comentando. O senhor quer ler, irmão Alex? Amém. Eu vou deixar aqui para o irmão Alex e nós vamos ler alguns comentários aqui. Bem? Glória a Deus. Então tem aqui irmão Clênio Buges, não sei se é assim que pronuncia. Amém, glória a Deus. Paz, oração e união. Deus na frente, área Barra do Ribeiro. Aleluia. Rosalina Aparecida de Juatuba, Minas Gerais. É uma colega de trabalho minha. Aleluia. Convidei ela. Silvana Holanda, Fortaleza, paz, oração e união. Wesley Alexandro, paz, oração e união, área São João Batista, Santa Catarina. Oséias Correia, lá da Congregação Cristo Rei. Paz, estamos participando com vocês. Ana Vitória, glória a Deus. Irmão Wesley também ajudando e convidando os irmãos a deixar o like. Tânia Gomes, a paz do Senhor, glórias a Deus. A irmã Cristiane também está
dando a paz do Senhor. Yara Soares, a irmã Yara agora congrega aqui na sede, mas era lá da Cristo Rei também. Aleluia. Deus abençoe a irmã Yara. Edith Dreyer, paz, oração e união, bênção de Deus. Joel Oliveira, nosso irmão Joel, creio que seja. Joel, da área Pinheiro. Deus abençoe o irmão Joel, os jovens lá, o Misael e o Felipe. Aleluia. A irmã Lisiane. Wesley, deixem seu like. Eliel Santos, o irmão Eliel. Paz do Senhor. Irmão Paulo Jair. Glória a Deus. Mateus, Rosalina. Marcos Rosa, glória a Deus, paz do Senhor. Roger Pecker, glórias a Deus. Irmãos glorificando a Deus. Ana Carolina, da área Leopoldina. Alexia Barbosa, também está glorificando a Deus. A Ana Carolina, que é a filha do irmão Eliel, também está aqui com nós. Antônio e Marilaine Camargo, paz, oração e união, interior de Entre Juiz, Serra de Baixo, área Santo Ângelo. Aleluia. Eles estão dizendo aqui também, glória a Deus, verdade sem amar a Deus acima de todas as coisas, nada dá certo. Irmão Wesley, dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. John Wesley. Foi do John Wesley, aquela frase que nós estamos falando, é do John Wesley, nosso irmão nos ajudou aí. Obrigado, meu irmão. Que frase, né? Glória a Deus. Que frase. E ele também teve renúncia, né? Ele precisou renunciar muito, né? Glória a Deus. Maria Antunes, paz do Senhor, glória a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A irmã glorificando o nome de Deus. Ela pede oração por salvação e libertação e livramento de todos da minha família, aleluia, de sangue e da família da fé, família do coração. Amém. Eliette Silva, também uma colega minha de trabalho lá de São José do Norte, aqui lá de Rio Grande, glorificando o nome de Deus. Kimberly, glória a Deus. Irmã Cristina Miller, pede oração pelos filhos. Vamos orar depois, né, por todos os pedidos. A Eliette Silva também pede oração por si, pelos filhos. Deixa eu ver, o irmão Wesley pede oração pelo jovem Andrei, que está se sentindo muito mal, guerra espiritual. Joyce Kelly também está dando a paz. Israel Gomes, paz, oração e união, área Ceará e leste do Piauí. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmão Paulo, né? Presbítero, irmão Aleluia. Paulo. Misael também, nosso irmão Misael Oliveira, está aqui com nós. Amanda Anselmo, Vi Paz, Richard Faria, Alexia Barbosa. Vi Paz é a Vitória. É a Vitória? É a Vitória. Irmã Vitória, estou te substituindo aqui hoje, irmã Vitória. Glória a Deus. Matheus Cardoso, de Osório, Litoral Norte, na Aleluia. escuta. Joyce Kelly, a irmã Marliette, na escuta também. E também o irmão Wesley pede oração pela jovem Heloísa, libertação de depressão. Creio no poder da oração. São esses, irmãos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós já estamos nos caminhando já para o fim da nossa live. E esse tema ele é de extrema importância de nós falarmos. E Deus tem nos despertado para isso. Nós vemos que Deus tem feito algo diferente no nosso meio. Nós estávamos até comentando, né, irmão Alex, que Deus tem feito algo diferente na juventude. E eu acredito que um avivamento, nós sempre pedimos um avivamento, né, para Deus. Mas esse avivamento ele vai vir de dentro de nós, irmão Alex. Uma entrega total nossa. Para assim, depois disso, Deus começar a fazer algo diferente no externo, a visível. Mas primeiro é lá dentro. E aí, por último, nós queremos só citar um texto aqui, nós já vamos acabar nossa live, eu só queria citar o último texto, Alex, que reflete muito isso. De pessoas que talvez amaram a Deus já de todo o coração. Já amaram a Deus de todo o coração. Já experimentaram essa coisa tão gostosa, tão boa,
de amar Deus de todo o coração, que nada mais importa a não ser servir a Deus. Tudo perde o significado, o valor quando nós estamos na presença de Deus. Isso é muito bom. Só que muitas vezes nós acabamos deixando isso. E Deus fala isso, Jesus fala isso para a igreja de Éfeso. Eu vou ler só esse texto aqui, só para nós refletirmos brevemente nesse texto, que diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. E se não te arrependeres, tu tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, e aqui continua. Mas o versículo que nós queremos enfatizar aqui é que Deus ele tem contra nós quando nós deixamos o primeiro amor. É um pecado, como eu falei outrora, é um pecado não amar Deus de todo o coração. Entenda isso, por favor, jovem. Não amar Deus de todo o coração é um pecado. Nós não podemos cometer esse pecado, esse erro gravíssimo. E a igreja de Éfeso estava cometendo isso aí. Amou Deus de todo o coração. Veja que não é que eles não amavam mais a Deus. Porque ali para cima vai dizer que Deus, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas o mal, que pusestes à prova os que dizem apóstolos não são, descobristes que eram mentirosos. Veja só quantas coisas boas essa igreja tem. Eles eram perseverantes, moleques. Eles trabalhavam, trabalho árduo, dedicados na obra de Deus. Mas veja que isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Só trabalhar na obra de Deus. Mas, irmão Mateus, eu tenho dado tudo de mim na obra de Deus. Eu sou perseverante, eu me dedico. Mas Deus fala para eles: eu tenho, porém, contra ti algo. Vocês deixaram o primeiro amor. Ou vocês não estão mais me amando como vocês me amavam antes. E isso é muito perigoso. Tem que cuidar, irmão Mateus. O que está te movendo na igreja? É cantar? É tocar? É o grupo? É o costume? O que é? Ou é o amor a Deus? Ou é porque quer estar com Deus? E tudo que contraria o que Deus, a vontade de Deus é pecado, como o irmão falou. Contrariou Deus, e o que Deus fala é perfeito, né? E o maior de todos os mandamentos, amar a Deus. Amar a Deus. Então não amar a Deus, como o irmão falou, é pecado. E quando não amamos a Deus é porque estamos amando algo contrário a Deus, que é o mundo. E na primeira carta de João, no versículo 17, capítulo 2, diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia. Então, o momento que qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu o ame de todo o coração, toda a minha força, né? No momento que eu não faço isso, eu estou desobedecendo algo que Deus determinou para a minha vida e que é para o meu bem. E nesse momento, eu também vou passar junto com as coisas desse mundo. Mas o momento que eu faço essa vontade de Deus, que é para o meu bem, com certeza permanece eternamente, ou seja, vai herdar a vida eterna, vai herdar algo maior. Glória a Deus. Então, que essa palavra toque você, meu irmão, minha irmã, que está nos escutando. Aleluia. Que o Espírito Santo toque na tua vida hoje, através desses comentários que nós falamos, que nós conversamos aqui. Que o Espírito Santo toque na tua vida. Jesus. E que o Espírito Santo te desperte a buscar a Deus de todo o coração. Irmão, você está perdendo tudo por não estar buscando a Deus de todo o coração. Eu estou perdendo muita coisa quando eu não busco a Deus de todo o meu coração. O que Deus tem para nós é grande. Para a juventude no Ministério da Restauração é grande demais, é muito lindo, é maravilhoso. Mas nós temos que aprender a amar Ele de todo o nosso coração. Se não adianta nós amarmos Deus 90% do nosso coração e 10% está lá no mundo. Mas é só 10%, irmão Alex, mas é esse 10%. Deus quer também. É todo o coração. Não é metade, não é 90%, é todo o coração. Porque senão nós vamos estar pecando contra o Senhor. E não vamos estar vivendo, escute isso, o verdadeiro evangelho é esse, é amar Deus de todo o coração. O que foge disso, não amar Deus de todo o coração, você não está vivendo o evangelho genuíno. Jesus falou
Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Então é renúncia, é deixar as coisas de lado, o que você gosta, o que você ama, por amor a Ele. É Aleluia. entregar tudo por amor a Ele. Isso é difícil, realmente é difícil. O segredo está em querer o que Deus quer. Querer o que Deus O quer. irmão falou esses dias, né? Querer o que Deus quer. Eu quero o que Deus Aleluia. quer para minha vida. E nada mais importa. Né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. É Cristo que vive em mim. O bom para mim, aí a gente volta à ética de Deus, ao padrão de Deus, né? Que era o quê? O que é certo? Certo é o que Deus disse que é certo. O que é errado? Errado é o que Deus disse que é errado. Como foi lá na formação do homem e da mulher, né? Para eles, certo era tudo que Deus disse que era certo. Eles tinham conhecimento disso. Era tudo que eles conheciam, era isso. Eles saíram fora disso no momento que entrou o pecado. Exatamente. Foi aí que realmente abriu os olhos deles para coisas que eles não conheciam. Isso é verdade. Mas o que eles não conheciam? Eles conheciam como desagradar, não conheciam como desagradar a Deus, porque eles viviam num padrão comportamental de que certo é o que Deus diz que é Eu certo. disse que é certo. Exatamente. Errado é o que Deus diz que é errado. Deus disse que aquilo lá é errado, então é errado. Então é errado. Exatamente. E daí Glória a a gente Deus. volta a isso, volta a esse padrão, né? Volta a esse modo de viver, modus vivendi, né? A gente até tem estudo sobre Estudo. isso. Volta a esse modus vivendi de que certo é o que Deus diz que é certo, errado é o que Deus diz que é errado. Que Aleluia. coisa maravilhosa. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Eu li agora, vou deixar um último versículo para os irmãos meditarem. Agora você aprendeu tudo isso, você sabe que você tem que buscar Deus diariamente de todo o teu coração, de toda a tua alma. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. O Espírito Santo já te inquieta, você sabe o que tem que fazer. E Tiago diz uma coisa muito interessante. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então você sabe que tem que buscar Deus de todo o teu coração. Você sabe que tem que orar mais. Você sabe que tem que ler mais a Bíblia. Você sabe que tem que conhecer mais a Ele e se aproximar mais dele. Se você não faz isso, não lê a Bíblia, é pecado, irmão. Pecado não é só mentir, é pecado também. Mas deixar de ler a Bíblia, deixar de orar é pecado também. Não conhecer mais a Deus é pecado também. Você está se desviando do que Deus tem para você. Então reflita nisso e deixa o Espírito Santo tocar na tua vida. Deixa o Espírito Santo falar contigo, mostrar onde é que tu está errado. Não seja que nem os fariseus daqui. Sabiam que estava errado e mesmo assim não aceitavam. Aceita o Espírito Santo falando contigo, a voz do Espírito Santo fala, olha, você viu? Você precisa ler mais a palavra, você precisa jejuar Não mais. endureçais o vosso coração. Não endureçais. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Irmãos, nesse momento nós vamos fazer uma oração e aí nós vamos terminar a nossa live. Vamos orar pelos irmãos ali que colocaram as suas necessidades ali no chat também. Logo após nós vamos ter a rede mundial de oração, também vamos orar de novo. Amém? Então vamos fazer essa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de estar falando da Tua palavra e reconhecemos que o Teu Espírito Santo, Ele nos exorta, a Tua palavra nos exorta, Deus. Me exortou nós todos, ó Pai, para tomarmos uma posição contigo, um evangelho verdadeiro, genuíno, ó Pai, de entrega total, não parcial, não até o ponto que nós queremos, mas entrega total a Ti, Pai. Nos ajuda a Te amar de todo o nosso coração, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, Pai, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos, ó Pai, que colocaram suas necessidades no chat, Pai, no nome de Jesus, ajuda eles, ó Deus, se for cura, no nome de Jesus, nós cremos no Teu poder. No Senhor, neste momento também oramos pelo nosso superintendente, nosso pastor Adriano Lucidônio, Pai, guarda o Teu filho, guarda o Teu servo para a honra e glória do Teu nome, livra, Senhor, do acidente, sustenta o Teu filho com a Tua graça, os pastores, Senhor, o pastor Humberto, sustenta os membros da mesa diretora, os obreiros, sustenta a Tua igreja, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, e nos ajuda cada dia mais a caminhar para a Tua vontade. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós queremos Te servir, ó Pai, com todo o nosso coração, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Obrigado por nos ouvir, ter a paciência de nos ouvir, né, irmão Alex? Não é fácil, mas amém. Glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Não esqueça de compartilhar essa live, de dar o like aí. E Deus vai abençoar mais pessoas para nos ensinar o que a palavra de Deus diz.
para nós amar a Deus de todo o coração. Lembra disso. Quando vocês me buscarem de todo o coração, é aí que vocês vão me achar. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito.